Sejam muito bem-vindas a essa atividade, a nossa primeira atividade mais da Ciência Negra no Centro de Educação. Nós teremos outras atividades previstas, já temos agendado a professora Maia Itapi, uma atividade a 29, a professora Aurélia, não, 27? 29. Às 17 horas. Isso. Também teremos uma mesa redonda. Isso, teremos uma mesa redonda com estudantes egressos, né, dos cursos de pós-graduação do centro, que tratam de temáticas relacionadas à consciência negra. Estamos agendando algumas outras atividades para ir ocorrendo até o final de novembro, se possível, senão nós teremos a dezembro. Nessa primeira atividade, gostaria de agradecer ao professor João, que está aqui conosco. O professor João, meu colega de faculdade, né, nos nossos tempos, faculdade de História, é formado em História, é mestre em formado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Arqueologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em História pela Universidade Federal de Santa Maria. Pós-doutorado não, já vez? Pós-doutorado aqui no Centro de Educação. Pós-doutorado em Educação pelo PPGE. Além disso, o professor João, deixa eu ver minha colinha aqui, atualmente foi professor da Rede Estadual de Ensino, atualmente é diretor da empresa JH Arqueologia e gestão de projetos e diretor do Museu 13 de Maio, fazendo um trabalho muito bonito com vários colegas e vários militantes do movimento negro, reorganizando, colocando em funcionamento esse espaço tão importante em Santa Maria, que é o Museu 13 de Maio, que agora está sendo reerguido mais uma vez, sem dúvida nenhuma, um trabalho meritório, que todos nós estamos felizes com esse trabalho muito necessário. Então, João, mais uma vez, muito obrigado. Passa a bola para ti. E recentemente, muito recentemente, o professor João também é professor substituto do Departamento de História da UFSM, então um colega que está chegando para comemorar com o trabalho. Isso aí, parabéns, professor. Obrigado. Pessoal, muito bom dia. Obrigado pelo convite do Centro de Educação, né? E mais uma vez a gente está aqui no Centro de Educação, falando do Centro de Educação, pela importância do tema. E eu agradeço ao professor Irã, toda a direção do centro, que eu acho que foi nesse centro que a gente começou os debates justamente sobre a implementação da educação das relações étnico-raciais da universidade. Então, acho que todo o mérito ao centro por ter puxado isso aí há muito tempo atrás, antes dos outros centros dessa universidade. Eu faço parte desse processo, já lá em 2015, quando o MEC fez uma inquisição, realmente aqui na UFSM. E, de outra forma, também me sinto muito à vontade de falar aqui, porque sou egresso, né, dessa universidade, agora voltando mais uma vez para trabalhar aqui como docente, e num ano que para nós é emblemático, e eu vou trazer a minha fala muito pautada por isso, né? Eu acho que tem uma questão que a gente não pode deixar de falar. São 20 anos da Lei 10.639. Independente do meu tema de palestra, que eu vou falar para vocês, que é o meu tema de doutorado, que eu prossegue agora nas pesquisas de pós-doutorado, nós temos que falar do marco legal, desses 20 anos. E eu tenho me pautado, mesmo que a gente esteja aqui num público que eu sei que conhece a lei, nós temos que trabalhar isso. Nós temos vários pontos positivos, eu sou muito otimista em relação à lei 10.639, porque eu consigo fazer uma memória do que nós estávamos fazendo exatamente nesse ano, em 2013. Eu lembro que na época eu era professor da Rede Estadual de Santa Maria, eu trabalhava no Olavo Pilar, e foi o primeiro ano que nós tivemos uma semana da consciência negra. E eu lembro daquela sensação assim, que começou o ano, e a Maria Rita, minha parceira da vida inteira, né? E eu lembro que nós comemorávamos esse ano, que ia ter a lei, e nós pensávamos, agora nós vamos chegar na escola, agora a gente vai ter apoio do Estado, agora vai ter uma disciplina. A gente sonhava muito, e foi passando o ano, e a gente foi percebendo que a instituição Estado não ia vir. Até que um dia a Maria Rita me disse assim, João, se nós não meter a cara, não vai acontecer. E nós ali era o movimento negro educador, eram os educadores negros que já estavam envolvidos na causa e que nós já nos organizávamos, já desde 2001, para a necessidade de estar nas escolas, estar trabalhando tudo isso. Então, quando chega na primeira semana da consciência negra de 2013, foi muito impactante para nós. Que se não fosse nós bater na porta das escolas, das secretarias de educação, das coordenadorias regionais de educação, não havia acontecido. E aí foi o primeiro impacto que nós tomamos, mas foi também o início de uma outra luta. Bom, essa luta está legitimada. Existe uma lei. No dia 9 de fevereiro de 2013, nós passamos a ter, na verdade, esse instrumento legal que nos legitimava a estar em sala de aula. E agora nós estamos em 2023. E o que aconteceu nesse processo? O que aconteceu ao longo dessa trajetória? Eu produzi nesse período uma tese de doutorado que é sobre isso, cultura, educação e ensino histórico para a
narrativas da Lei 10.639. Eu me pauto pela minha própria narrativa, de uma criança negra da periferia de Santa Maria. Eu nasci na Vila Oliveira de Santa Maria. Eu fui um educador negro da rede pública, de universidades também, e passei por vários espaços nesse processo todo de construção. E esse trânsito por esses vários espaços nos permitiu já, a partir de 2016, já começar a avaliar avanços e retrocessos, para que hoje nós pudéssemos estar pautando de novo. Temos sim avanços, como eu disse, sou otimista. Hoje nós temos esse espaço aqui que a universidade nos proporciona, as disciplinas que são proporcionadas, os debates, mesas redondas, grupos de pesquisa. É um avanço enorme, gente. O Irã falou ali do nosso tempo de graduação, né, e eu posso usar ele como exemplo. Nós não tínhamos disciplina sobre isso. Nós não tínhamos debate sobre isso. E essa realidade é muito diferente. Para quem é que ainda é estudante da FCM, vocês estão num universo que nós não tivemos, que nós, educandos negros, não tivemos. Não existiu isso. Então as questões ainda passavam por aquele legado histórico que eu digo, lá em 2013 eu ainda usava essa expressão, né, de um racismo velado em todos os lugares, inclusive dentro da UFSM, e que hoje eu não falo mais de racismo velado, eu falo de racismo explícito, mas isso acontecia, ou seja, tinha um tabu, gente, e o tabu era majoritariamente na educação. Isso é uma coisa que me marcou muito, era na educação que não queria se falar sobre racismo, era na educação que não queria se levantar outras pautas. Então, quando a lei surge, e esse trajeto que nós temos de 20 anos, eles começaram a nos possibilitar, enquanto educadores, enquanto militantes, enquanto a sociedade civil organizada, para que a gente tivesse acesso às informações, espaços para o debate, espaços qualificados para proporcionar isso. Então, eu vou falar para vocês uma recapitulação do que eu fiz de pesquisa nesses últimos anos, que virou a minha tese de doutorado, que virou esse livro aqui, que é o livro, então, que é a síntese da minha tese, e que hoje já está se desdobrando em uma série de outras ações. Então, pensar isso é fazer também um dos princípios fundamentais do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Nacionais de Educação Étnico-Racial. É trabalhar um marco legal. Nós ainda precisamos. E pensando aqui em vários educadores que estão aqui, nós precisamos levar isso para a educação básica. A gente precisa levar isso para as crianças, a gente precisa levar isso para a periferia, a gente precisa levar aonde o problema está acontecendo, de verdade. É lá, eu sempre disse, e o Irã me conhece há muito tempo, o meu compromisso, por mais que sempre foi também assim, porque sou um egresso, sou acadêmico há mais de 25 anos, é com a sociedade, é com o movimento social, é com a criança em sala de aula. É ela que tem que receber isso aqui, é ela que tem que entender, na verdade, de onde ela veio, para onde ela vai. E foi assim que eu comecei, gente, a pensar, né, sobre a questão do racismo na escola, do racismo estrutural. E eu usei, na verdade, um campo, né, que é o campo da narrativa autobiográfica. Então, eu sou, na verdade, parte do grupo de pesquisa Povo de Clio, coordenado pelo professor Jorge Cunha, aqui do Centro de Educação. Já desde a minha graduação, ele já foi meu supervisor, participo do grupo de pesquisa desde 2015. E nos debates com o Jorge, quando eu comecei a pensar sobre as problemáticas da implementação da lei, o Jorge começou a me provocar. João, por que tu não usa a tua história? E naquele momento eu ainda era muito inocente, vamos dizer, nesse campo, com pouca leitura, mas eu comecei a me aprofundar muito no campo teórico, sobre as problemáticas da aplicação da lei, e comecei a refletir sobre o que havia acontecido comigo, daquela criança negra periférica que sofreu o racismo. E aí eu fui me envolvendo muito com as narrativas, com a narrativa autobiográfica, com um campo que me deu a sensibilidade de reinterpretar o que eu mesmo estava falando. Então eu começo a minha tese me narrando. Eu começo a minha tese dizendo quem sou eu. Então eu sou João Heitor, um educador negro, que nasceu na periferia de Santa Maria, que é filho de uma educadora negra, professora Nilce Silva Macedo, filho de um carroceiro, sou neto de 2 quilombolas que vieram do quilombo do Ouro, de São Gabriel, o João e o Heitor, os meus avós, e que eles trouxeram para Santa Maria a narrativa oral. Eles trouxeram a narrativa que é uma característica ancestral da população africana. Pois eu só ouvi a história dos meus antepassados através da verbalização. Eu só fui entender o papel da educação
como um instrumento de transformação, de empoderamento da população negra, a partir da minha mãe, que me pedagogizou, que me pegou pela mão e me botou na escola. E que ela, como a primeira mulher negra a entrar numa universidade, a primeira mulher negra a se tornar professora, ela entendeu imediatamente o papel que a educação tinha para a nossa família. Então, antes mesmo de eu nascer, ela pegou toda uma geração da minha família. Todos os meus primos e primas, ela pegava pela mão e levava para dentro da escola. Porque ela disse: vocês vão ficar na escola. Porque é essa escola que vai nos dar condições de enfrentar a sociedade. Ela dizia: se eu cheguei, os outros vão chegar junto. E eu lembro que na minha infância, eu sou filho único do casal, a minha casa era repleta de primos. Porque a mamãe levava todo mundo para casa para estudar. Os pais não querem dar bola, os pais acham que ainda esse espaço não é para nós. Eu digo que é para nós e vocês vão para a escola. E a minha mãe bancava todo mundo. Até que segui os meus primos. Hoje eu tenho orgulho de dizer que tem vários primos, professores, mestres, alguns já fazendo doutorado, seguindo os nossos passos. Porque entenderam o que ela estava fazendo. Entenderam o que os nossos avós vieram fazer aqui. E quando eu passei a entender isso, e poder me narrar para chegar no campo escolar e poder fazer essa transformação com a criança que está em sala de aula, com a criança de periferia, que está lá no cantinho da sala de aula, como eu era, e que chegava no 13 de maio, eu não queria ouvir falar de escravidão, eu não queria falar de princesa Isabel, eu era aquela tipo de criança que no dia 13 de maio eu ficava doente, eu ficava com dor de barriga, com febre, com diarreia, porque eu não suportava ir para a escola para a professora falar da escravidão, para falar que meus antepassados foram escravizados, que tomaram chibatada e que sofreram violências, pois eu, infelizmente, ouvi só isso. Então eu fui até uma certa parte obrigado pela mãe para a escola. Chegou no momento que eu fiquei pré-adolescente, eu disse: não, hoje eu não vou para aula. A professora vai falar aquele assunto que eu não gosto. E assim eu via meus colegas. E assim, quando eu assumi a educação, eu vi os meus alunos também com esse medo. O professor vem lá de novo falar de escravidão. E daí a criança negra estava mais subindo lá no canto da sala de aula. Vai abaixando a cabeça e vai se escondendo, e não quer que seja citado. E foi esse processo histórico que foi me provocando, foi me atravessando, desde o início da graduação, para eu entender quem eu era, de onde eu tinha vindo, e poder transformar essa sensação que eu tinha. Então, o processo para eu começar a entender a própria lei 10.639, quando eu passo a tentar tornar isso um trabalho científico, ele começa pela narrativa, começa pela experiência de vida, começa pelo que eu ouvi dos meus colegas. Por isso que o livro é narrativas, não é só minha. Eu ouvi a Maria Rita, eu ouvi os colegas da escola, eu ouvi os meus alunos. Era que essas pessoas que estavam ao meu redor estavam falando, estavam vivendo. Então não era simplesmente o João Heitor que dizia assim: bom, é isso que eu vi, é isso que eu escutei e eu vou escrever sobre isso. Não, eu fiquei muito centrado naquela conversa da sala dos professores, naquele burburinho da sala de aula. E foi entendendo esses elementos que a gente começou então a pensar numa educação antirracista na prática. E eu, muito preocupado com isso, quando eu entro no magistério e a gente tem que fazer essa militância de chegar no 20 de novembro, de dar palestra nas escolas, de formar os nossos educandos, que muito cedo a gente começou a se incomodar, eu e vários outros colegas, porque a gente via que não vinha apoio do Estado, não vinha instrumentalização teórica e prática para nós. E a gente foi fazendo, a gente foi continuando fazendo. E aí eu lembro que lá pelo ano de 2007 ou 2008, por aí, eu fui convidado para trabalhar na Serra Gaúcha, Caxias do Sul. E indo para lá, eu fui trabalhar na universidade e também fui trabalhar na Coordenadoria Regional da Educação. E o colega que me convida, já conhecia a minha história de luta no movimento negro, a gente já tinha começado a nossa trajetória no Museu 13 de Maio, que também faz 20 anos esse ano, e ele pegou e disse: João, vamos trabalhar do outro lado. Ele era coordenador regional de educação e disse assim: vou te dar a faca e o queijo na mão, tu vai poder fazer aquilo que está faltando. Bom, né, gente? Aquilo me motivou de novo, porque eu realmente já estava numa fase cansado de bater sempre no muro. E ele disse: não, tu vai estar no cargo de chefia, eu vou te dar então a coordenadoria de ações afirmativas da CREA. E eu assumi e abri um outro universo. Eu realmente passei para o outro lado. Eu saí da sala de aula e fui para a gestão. E realmente, gente, é uma
experiência assim, ó, inenarrável. Porque uma coisa era o João Heitor professor, militante, brigando, se virando e questionando todo o Estado que não te ajudava. Daí quando tu chega do outro lado, tá, agora eu tenho poder. E aí tu te sente mais fraco. Porque aí tu vê que a engrenagem é muito grande. E o problema era muito maior. Mas bem, né? Estava com mecanismos que eu não tinha antes. E esses mecanismos me possibilitaram conversar com mais professores, conhecer novas realidades, fazer uma interlocução que antes eu não podia fazer. E a gente começou a pesquisar, a ver as problemáticas. E entre 2010 e 2013 a gente fez uma pesquisa etnográfica sobre a aplicação da Lei 10.639. E dentro dessa pesquisa a gente fez um questionário para todos os professores da rede estadual da 4ª CRE, que é em Caxias do Sul, e para os estudantes. E resumindo a pesquisa, o resultado dessa pesquisa trouxe, na verdade, a minha pesquisa e o meu problema de doutorado. Porque desde lá do início, em 2003, quando eu comecei a falar com os colegas, eu lembro que os colegas faziam muita cara feia. Eu chegava nas aulas dos professores e falava da necessidade da história da África, da cultura afro-brasileira, e os colegas perguntavam: João, como? Como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem informação, a gente não tem material, a gente não vai conseguir. E aí, quando eu faço a pesquisa, volta de novo a pergunta como. E aí, junto com os outros dados da pesquisa, eu paro e penso assim: mas para aí, né? O que quer dizer essa pergunta como? Essa pergunta como, gente, é uma pergunta metodológica, que é o grande anseio do professor que está em sala de aula. Para quando a gente vai falar com o professor, ele vai querer ser imediatista. Como? É uma metodologia, como é que eu faço? E aí eu comecei a pensar, gente, é um grande problema mesmo. As pessoas, os colegas, não sabem como aplicar um conteúdo que elas não foram formadas. E foi aí que eu fui buscar as fontes dessa questão metodológica. E buscando as questões metodológicas, eu fui estudar o teor da lei. O que a lei estava dizendo? E mais do que isso, a gente foi para as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Um documento que foi produzido em 2004 no Conselho Nacional da Educação, o qual nós tivemos o mérito e a felicidade de ter nesse momento a professora Petronília Silva, uma educadora negra gaúcha que estava no Conselho Nacional da Educação, que eu tive o prazer de entrevistar, e ouvir dela pessoalmente o que ela quis dizer com esse texto. Pois ela é o resultado, gente, de mais de 20 anos de luta do movimento negro educador. Ela sintetizou todos aqueles anseios que a luta pela inserção da população negra na educação precisava e que ela já tinha debatido. E ela me disse com essas palavras: João, não é conteúdo. As pessoas não entenderam ainda. É método. É método de educação. É uma mudança metodológica que tem que ser feita. E nas diretrizes, ela colocou esses conceitos aqui. E esses conceitos são os conceitos que problematizam verdadeiramente a realidade educacional que nós tínhamos antes de 2013 para a possibilidade educacional que a lei estava nos apresentando. E conversando com ela, eu vou dizer para vocês que eu conversei com ela aqui bem pertinho do Centro de Educação, porque ela veio para a banca da Maria Rita, né? E nós, no Povo de Clio, nós tínhamos um costume assim, sempre um ajuda o outro na banca. Né? Então, enquanto a Maria Rita estava se preparando, eu que fui buscar a Petronília. Fui levar para almoçar, para jantar, e sentei, fiz a minha entrevista. Né? Ouvi ela dizer tudo isso. Então, algumas coisas que ela começou a problematizar e que eu estava percebendo no texto das diretrizes. Bom, quais são os nossos problemas de cunho metodológico? A nossa história da educação, os nossos conceitos educacionais, eles são contraditórios na sua essência. E a possibilidade que a lei abre é de nós inserir outros conceitos metodológicos. Vamos começar por aqui. Primeiro, a origem grega do princípio de igualdade, que é o que norteia todos os nossos conceitos de educação. Desde uma tradição iluminista, vamos dizer, racional iluminista, com Rousseau, com Condorcet, os discursos pautam por essa igualdade jurídica. Mas é uma igualdade jurídica que aí nós vamos voltar. Onde é que será essa igualdade jurídica da Lei 10.639 ou dos princípios da educação? De uma igualdade pautada pelos conceitos greco-romanos. E aí a gente volta, vamos voltar mais um pouquinho. Quem é que era igual na Grécia Antiga?
homem, branco e que era cidadão grego, né? Ou seja, não era uma igualdade para todos. Mulher não tinha direitos, escravo não tinha direitos. E quando isso é transferido para a modernidade se encarrega de construir pilares da racionalidade, que são os pilares que determinam a nossa própria racionalidade contemporânea e que vão orientar os princípios, inicialmente da instituição pública e depois da educação pública. Nesses pilares nós vamos encontrar conceitos que são enormidades conceituais, de Kant, Bacon, Descartes, Hume, que criam para nós um parâmetro científico cartesiano inquestionável. E é inquestionável mesmo, porque se nós estamos aqui dentro de uma universidade, é porque está muito consolidado esses parâmetros. E são também esses parâmetros que vão orientar a metodologia para interpretar uma educação, para que ela se transforme em conteúdo de sala de aula. Mas é aí que está a contradição. Pois é nessa mesma modernidade, nesses mesmos autores e conceitos que eu falei para vocês, que se estabelece uma contradição com a realidade do Brasil. Pois se essa igualdade jurídica está pautada no princípio greco-romano, onde só alguns são iguais, na modernidade esses alguns é a burguesia europeia, são os interesses da Europa. Vamos lembrar um pouquinho da história. A modernidade, para além do conceito sociológico, é um período histórico. É a Idade Moderna. É o período que o Brasil foi colonizado pelos europeus. E um dos princípios do colonialismo aqui no Brasil tinha organização estrutural da esfera pré-capitalista, o escravismo como modo de produção. O mesmo escravismo que se torna um parâmetro social, pois durante todo o período colonial, entre o início do século XVI até o século XVIII, a sociedade brasileira, a partir desse modelo econômico mercantil escravista, ela vai ser dividida em duas classes: o senhor de escravos e o escravo. O senhor europeu e o escravo africano, o branco e o negro. 388 anos de desigualdade. 388 anos que a desigualdade é pautada pela cor. Isso estabelece, gente, um estamento social dentro do nosso país. E mesmo com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, vocês imaginam que um estamento social construído e sedimentado em quase 4 séculos vai mudar de um dia para o outro? Mais do que isso, voltando à questão teórica, se há então um conceito teórico baseado nos interesses da burguesia europeia, vocês acham que essa mudança teórica também vai acontecer de um dia para o outro? Pois então, a sociedade é fundamentada nisso, os princípios científicos são fundamentados nisso, no interesse para o desenvolvimento da Europa, da burguesia europeia. E para que isso acontecesse, alguém tinha que ser subalterno, alguém tinha que ser escravizado. Então, o princípio de igualdade, que orienta a racionalidade moderna europeia, também é um princípio que cria a desigualdade, que cria o racismo, que cria o machismo, que cria a nossa sociedade tradicional desigualitária. É essa a contradição que está ali, implícita nesses princípios que são questionados. Então, dentro desses princípios que eu coloquei aqui para vocês, a gente encontra uma dualidade de interpretação que exige de nós olhar criticamente para cada um deles, descolonizar o nosso pensar e a forma com que nós somos educados, e pensar, sim, uma igualdade que, para além de jurídica, como estava prevista na Constituição de 1891, seja uma igualdade objetiva. E pensando numa igualdade objetiva, nós temos que construir princípios para isso. E esses princípios também têm que mudar o conceito de educação pública que vem herdado de todo esse modelo racional, moderno e europeu. É assim que nós vamos chegar, então, nas ações afirmativas no Brasil. A partir de 2001, quando o Brasil, então, participa da Conferência de Durban, que acontece na África do Sul, o Brasil se compromete a adotar, a partir de então, uma série de medidas, entre elas leis para acabar com o preconceito e com as desigualdades no Brasil. O Brasil, então, assina a Carta de Durban e o grupo de trabalho que esteve lá na Conferência de Durban volta para o Brasil e, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso institui um grupo de trabalho para pensar a Lei 10.639.
Esse grupo de trabalho interministerial também é fundamental nesse processo. Mais uma vez, são chamados educadores de todo o Brasil. Mais uma vez, nós vamos ter um papel importantíssimo de uma educadora negra, militante do CPEX, que é a professora Vera Triunfo. A professora Vera Triunfo é convidada para esse grupo de trabalho interministerial. A professora Vera Triunfo também é um arquivo vivo que está muito lúcida e conta essa história. A professora Vera Triunfo foi convidada não por acaso, por ser uma educadora, militante do CPEX, mas porque ela é uma professora que teve todo o seu trabalho ali em Porto Alegre, Guaíba e Triunfo. E ela sempre trabalhou muito com a história do movimento negro, com a história dos clubes sociais negros. E trabalhando com a história dos clubes sociais negros, ela trabalhou muito com um clube chamado Floresta Aurora. O Floresta Aurora, gente, é o clube negro mais antigo do Brasil, com mais de 150 anos. E ela trabalhou com os arquivos, com a história desse clube. E aí vem aqueles acasos da história, né, que a gente tem que entender para poder chegar nos dias de hoje. Acho que alguns aqui devem saber, não sei se todos, sabe que independente do presidente Fernando Henrique Cardoso, Fernando Cardoso é um dos grandes sociólogos do Brasil. Eu, particularmente, tenho que admitir que ele realmente tem os méritos dele, principalmente por ter escrito sobre a escravidão no Rio Grande do Sul. O seu clássico, na verdade, que está esgotado, que é Escravismo, Capitalismo e Escravidão no Sul do Brasil, ele é um livro que está esgotado pelos méritos que ele tem de pesquisa sobre o modelo escravista no Rio Grande do Sul durante o século XVIII e século XIX. Aonde é que Fernando Henrique Cardoso foi coletar esses dados? Em Porto Alegre. Mais especificamente, no Clube Floresta Aurora. E quem abriu para ele os arquivos foi a professora Vera Triunfo. E aí o Fernando Henrique começou a deslumbrar um universo de história que não era contado. E ele usa na tese dele, e ao usar isso na tese dele, dialogar com a professora Vera Triunfo, ele reconhece a necessidade de se escrever essa história, pois as histórias dos grupos não estavam contadas. Então ele chama a Vera Triunfo para o GTI, para trabalhar no grupo de trabalho, para criar a Lei 10.639. Esse processo de questionamento, que resulta em todos esses pontos que eu falei para vocês, eles são muito bem maturados. E o Rio Grande do Sul tem um papel importantíssimo nisso. Não só o Rio Grande do Sul, mas eu estou falando dos educadores negros do Rio Grande do Sul, estou falando dos grupos sociais negros do Rio Grande do Sul, que são a fonte para essa desconstrução epistêmica de valores de uma sociedade europeia que se impuseram para nós como os parâmetros para a nossa educação. E vai ser assim que nós também nos aprofundamos e começamos a pensar. Então, um debate teórico, a partir de tudo que está sendo indicado naquelas diretrizes, naquele documento de 2004, que vem construído com toda essa história que eu mostrei para vocês. Eu começo, como eu disse para vocês, por uma inspiração minha, provocada pelo debate do nosso grupo de pesquisa aqui, o Povo de Abril, de pensar a minha narrativa autobiográfica. Mas eu já estou pensando essa narrativa autobiográfica a partir da trajetória que eu estava tendo. Uma trajetória que estava me colocando em contato com a história dos grupos sociais negros, pois quando a gente começa um projeto no Museu 3 de Maio de Santa Maria, qual foi o nosso grande desafio naquele momento? Era 2001. A lei não tinha nem chegado a ser colocada em prática. E o que acontecia? Bom, eu era historiador do grupo, nós era um grupo, um coletivo, e eu era historiador. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Vamos procurar os livros de história da cidade. E eu procurei os clássicos, como o Pedro Grão, Aristilda Hecker, que faleceu agora recentemente, João Belém. Nada desses livros falava da população negra. Nós não encontrávamos nada. E aí, como é que a gente vai começar essa história? A gente foi então para as atas do clube. Então lá no nosso museu hoje nós temos atas desde 1903. E nessas atas tem ali os relatos das histórias de família, do cotidiano, das relações trabalhistas. E nós começamos a escrever essa história. Como vários outros grupos negros também começaram a escrever essa história. E começaram então a narrar as histórias numa perspectiva daqueles que eram nós, sobre o nosso ponto de vista, sobre o que aconteceu após a abolição. Essas narrativas autobiográficas acabaram me contagiando para provocar que vários outros associados, antigos associados, fossem contando suas histórias. E assim foi criando uma rede que foi se pulverizando não é a palavra certa, mas foi se capilarizando em vários projetos de pesquisa que nos possibilitaram começar a escrever uma história do pós-abolição, do que aconteceu.
E não era só aqui em Santa Maria que isso acontecia. Aquele momento, final do século XX, início do século XXI, marcou, então, um momento novo na pesquisa historiográfica do Rio Grande do Sul, e que a Lei 10.639 se torna um catalisador, porque ela coloca ali nas diretrizes a necessidade de pesquisas científicas, de grupos de pesquisa, de trabalhos acadêmicos que trouxessem essa narrativa histórica. E aí, outro elemento teórico vai aparecer nessas diretrizes, que é a história vinda de baixo. A gente, e o Irã vai me ajudar aqui, né? Nós vemos uma tradição historicista na história do Rio Grande do Sul. O que é uma tradição historicista? Uma história positiva, linear, contada principalmente pelos portugueses, ou seja, uma história contada pelo colonizador. Não se ouvia a história dos povos indígenas, por exemplo, ou a história dos povos africanos escravizados. Essa não aparecia nos livros tradicionais. Até o início dos anos 80, durante a história do Rio Grande do Sul, era um arrolamento de datas, era uma sequência factual, geralmente produzidas por advogados, por médicos, por memorialistas. Quando há essa provocação da Lei 10.639, de novo eu volto à fala da professora Petronila. Era uma fala metodológica. Nós precisávamos de um outro método para a coleta de dados. Não podia ser aquela sequência de falas, de datas, mas sim as falas, as memórias, a oralidade, ouvir o cotidiano daquelas pessoas que faziam história. Então eu usei na minha tese a referência de um historiador inglês chamado Edward Thompson. Edward Thompson é que traz esse conceito, a história vinda de baixo, a história do povão de verdade, a história daqueles que foram invisibilizados, que é a história do povo negro. Então eu começo a provocar. Então outras pessoas para contar essa história, eu vou procurar as histórias das comunidades quilombolas e a gente vai tecendo uma rede que entra, na verdade, em contato com aquela história tradicional e começa a adensar a própria história de Santa Maria. Outro elemento teórico é sobre os conceitos de cultura. E esse conceito de cultura aparece com muita força no documento. Pois um dos questionamentos que é feito no documento era o conceito de cultura que majoritariamente estava orientando a educação brasileira. Ou seja, mesmo que a Constituição de 88 ela já cria princípios de reconhecimento da diversidade cultural brasileira, a historiografia da educação ela ainda se mantinha sob um conceito de cultura. E esse conceito de cultura é mais ou menos assim, tentando resumir para todo mundo. Bom, o Brasil é racista e pronto. Ou seja, a história do jogo de futebol. Quando, por exemplo, a menina fez aquele ato de racismo contra o goleiro do Grêmio, aí em 2015 mais ou menos, o argumento do advogado chegou a ser até bem marcante para mim, assim, que a menina não podia ser condenada porque isso fazia parte da cultura do Brasil. Bom, é esse conceito que está sendo questionado na diretriz. Cultura não é algo estático. Cultura não é algo que a gente soma 2 mais 2 e é cultura. Cultura é algo diverso. É algo que, se eu perguntar para vocês, cada um que está aqui nessa sala, cada um vai produzir um novo conceito de cultura. E não vai estar errado. Porque ele é um acúmulo de saberes e vivências. E a diretriz da educação étnico-racial bate nessa questão. É necessário ouvir outras histórias, ter outros referenciais culturais, diversificar essa nossa cultura que é fruto da própria realidade brasileira. Ou seja, aquela cultura moderna que colonizou o Brasil a partir dos referenciais renascentistas e iluministas não é a mesma que tem no Brasil. Ela se constrói a partir de uma diversidade, de um hibridismo cultural, como Peter Burke fala para nós com muita propriedade, que é criado a cada dia. E que cada narrativa histórica e cultural, ela se adensa, ela vai aumentando o nosso leque. Tem um professor da UNB chamado Roque Barros Larain, que ele fala, né, que cultura é o filtro pelo qual nós vemos o mundo. Então, quanto mais nós absorver cultura, maior é o nosso filtro. É mais ou menos assim que as diretrizes estão dizendo. É necessário que a gente, era necessário, né, no caso que foi escrito em 2013, que nós ampliássemos o nosso leque, ampliássemos a nossa lente, ou seja, aprendesse mais sobre a cultura africana, aprendesse mais sobre a cultura indígena, para nós realmente respeitar aquilo que está na Constituição brasileira. A Constituição brasileira já dizia, a RDP 9394 já dizia, nós temos que ser educados sobre os 3 pilares formativos da sociedade brasileira: cultura europeia, cultura africana e cultura indígena. É isso que está sendo colocado ali sobre outros conceitos de cultura e não ficar estático sobre a cultura.
estava sendo dito ali. Mas é os escritos do Frantz Fanon que vão motivar toda uma geração de militantes do movimento negro na década de 80 a entender essa perspectiva de nós contarmos uma história diferente, de nós nos responsabilizarmos pelo legado que vai ser transferido. E as diretrizes trazem, na verdade, um fragmento do livro Condenados da Terra, que eu considero um clássico para nós entender o pós-abolição, o pós-colonialismo e o decolonialismo, em que ele fala do compromisso que nós temos como educadores. E aqui eu estou chamando de compromisso de todos os educadores, negros e não negros, pois ele fala justamente que é nosso compromisso hoje, independente de nós sermos herdeiros de África ou sermos herdeiros do colonialismo, de criar uma sociedade melhor, de criar uma sociedade que prime pela igualdade objetiva, que prime pela humanidade e pela coletividade. Quando Frantz Fanon começa a escrever isso na década de 60, ele demorou muito também para ser reconhecido. O Brasil, particularmente, demora muito a absorver o Frantz Fanon. Mas, ao mesmo tempo, quando absorve, a gente tem que entender quem é esse Fanon, né? Fanon também é um descendente de África, que nasce na Martinica, que se entende como europeu inicialmente, porque ele não se reconhecia como negro, mas quando ele vai para a Europa, na década de 60, ele toma um soco no estômago, porque ele chega lá e chama ele de negro. E ele, como assim? Mas eu falo francês. E aí, tu é negro, tu é negro. E ele começa a perceber que aquela sociedade não queria ele, que aquela sociedade não era dele. E ele reflete sobre isso de uma forma muito emblemática, de forma de prova, que é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele começa a reproduzir o que ele está sentindo. E ao mesmo tempo ele começa a entender que todos aqueles conceitos que ele estava absorvendo na França, da década de 60, na Sorbonne, com um grupo de pesquisa dos grandes nomes da filosofia, da educação e da filosofia, que aquilo era contraditório. E ele pega, escreve a tese dele não é aceita inicialmente, ele tem que escrever outra tese, mas aí ele começa a escrever Os Condenados da Terra. E nos Condenados da Terra ele começa a fazer uma narrativa da modernidade à luz daqueles que foram colonizados. E aí ele joga de volta para os colegas dele, para os pares dele. E os pares deles, que é Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, essa turminha aí também toma um soco no estômago, porque ele faz uma crítica veemente àquela modernidade epistêmica, aquela modernidade racional, aquela modernidade cartesiana que não tinha nada a ver com a realidade dos colonizados. E aí um dos que vai receber com muita força essa crítica é o Jean-Paul Sartre. Tanto que o Jean-Paul Sartre faz o prefácio da obra e ali reconhece a hipocrisia europeia. E o reconhecer a hipocrisia europeia é justamente o que o Fanon estava falando. O que vocês querem falar de humanismo, de liberdade, de igualdade, quando ainda no século XX vocês continuam escravizando e impondo a cultura de vocês? O Frantz Fanon é trazido, é solapado da década de 60 e colocado aqui nas diretrizes para nos desconstruir. Pois eu entendo, mesmo um grupo que está pensando isso aqui, que é o grupo do movimento negro educador, que a Petronilha fazia parte, o Marino Gomes, Abdias Nascimento, eles também se reconstroem à medida que eles começam a pensar, bom, nós temos que produzir a nossa realidade, nós temos que produzir a nossa racionalidade, e essa racionalidade não tem demérito nenhum em relação à racionalidade europeia, e essa proposta então que vai se consolidando ao longo da construção da Lei 10.639. E é aí que eu percebo, então, o que nós poderíamos fazer na nossa realidade aqui e como nós pegar todo esse debate teórico que está nas diretrizes, toda a necessidade que nós precisávamos de construir novas narrativas e recontar a história. E por isso que eu falo, cultura, educação e ensino da história. Porque eu passo a debater a didática do ensino da história. Como que nós devemos ensinar para combater o racismo? E o ensinar para combater o racismo é buscar novas fontes, é buscar novas narrativas, é reconhecer as outras narrativas. E foi assim que, do nosso jeito, nós fomos procurando essas fontes. Para mim, me fez muito sentido a própria história dos clubes sociais negros, porque foi um desafio lá em 2001, onde eu percebi que não tinha fonte. Então, as atas eram as fontes, as fotos eram as fontes. Nós buscávamos nas fotos das famílias. E o acervo do 13 ele é constituído majoritariamente por fotos. E era assim que a minha mãe, olha
só, né? A pedagoga aquela pegou e quando eu e a gente tivemos a ideia de fazer um projeto no museu, né, nós fomos conversar com ela pela primeira vez. E a minha mãe já voava no mundo há muito tempo. E ela pega a caixa de fotos e bota no meio da sala e diz assim, ó, eu vou pegar as fotos e vocês olhem ali que eu vou dizer para vocês quem são as pessoas e vocês vão atrás das pessoas e entrevistam as pessoas. Ela é que ensinou a metodologia. E essa metodologia nós fazemos até hoje. A gente pegou as fotos e a minha mãe foi dizendo, essa é tal pessoa, essa é tal pessoa, essa mora aqui, essa mora ali, vão lá e conversam. Isso virou uma metodologia do museu, que é a roda de lembranças. Então lá em 2004, nós grudávamos as fotos nas paredes do prédio e chamávamos os antigos sócios e o pessoal ia apontando, ia nos contando. E daí nós gravávamos, nós filmávamos, nós registrávamos. E assim hoje nós temos 20 anos de história contada. Nós temos orgulho de ter os livros didáticos do MEC com a história do Museu 13 de Maio, com essa metodologia aqui, gente, ouvindo as narrativas das pessoas, das famílias negras. E por ocasião da nossa continuidade de pesquisa, eu e a Jane, principalmente eu por causa da questão historiográfica, me dediquei a estudar muito as atas. E ali a gente começou a pegar detalhes das relações sociais, dos conflitos de classe, dos conflitos trabalhistas, dos conflitos ideológicos e das origens dessas famílias que nos levam à ligação com os grupos sociais negros, com as comunidades quilombolas, pois a maioria dessa população que circulava naquele ambiente ali de 1913, que funda o Clube 13 de Maio, fazem parte de um movimento orgânico da sociedade, da comunidade negra no pós-abolição, que é o associativismo negro. O associativismo negro, gente, ele emerge do próprio tensionamento da escravidão, ou seja, as pessoas naquela situação de escravidão se juntavam para se proteger. Uma das primeiras formas de se proteger dentro da própria senzala era a irmandade religiosa, ou seja, era imposta a religião católica. Então não era permitido cultuar a religião africana. Mas a espiritualidade dentro da espiritualidade africana ela é muito forte, ou seja, se incorpora o catolicismo para se juntar com os outros e se proteger. Isso é chamado de irmandade. As irmandades, quando começa o processo de abolição, saem de dentro da senzala, vão ocupar os lugares onde essas famílias moram, com o mesmo objetivo: juntar a família, vamos rezar para se proteger. Aqui em Santa Maria se funda a Irmandade do Rosário, que dá origem à Igreja do Rosário. Só que o associativismo não fica só com a questão religiosa, ela também tem uma necessidade de união das famílias. A gente tem que lembrar qual é o contexto, né, do final do século XIX. Sociedade brasileira, sociedade do Rio Grande do Sul, sociedade de Santa Maria não aceita a população negra. A população negra foi liberta e se dizia assim, ó, vamos embora, vocês não têm direito a essa sociedade. Então as famílias negras que vão, principalmente aqui em Santa Maria, elas vão vir de uma mobilidade humana, que vão sair das fazendas lá da região da fronteira, das regiões de São Gabriel, elas migram para cá, para Santa Maria, por causa da aviação férrea, mas não por trabalhar na aviação férrea, e vão se juntando, vão morando perto uns dos outros, e vão criando associações de ajuda mútua, que são os clubes sociais. Então tem a Irmandade, tem o clube social, e essas famílias circulam ali dentro. Dessas organizações aí é que emergem as narrativas, pois esses clubes sociais têm atas. Então tu vai ver na ata da Irmandade, na ata do Clube da União Familiar, na ata do Clube 13 de Maio, as mesmas famílias. E ali vai falando das relações sociais, do apego, da relação. Por exemplo, para te ser sócio do Clube 13 de Maio, uma família tinha que te apresentar. Tu tinha que comprovar que era amigo daquela família. E assim se criam os laços de parentesco que emergem da comunidade quilombola. Ou seja, o modelo de organização da comunidade quilombola, que é a comunidade negra rural, se transfere para o meio urbano. Então tu vai ver ali, nas histórias de famílias, e tem muitas pesquisas que a gente faz até hoje, quando tu começa a conversar com uma família, mas a minha família é lá de São Cepé. O que tem em São Cepé? 1 quilômetro. Mas a minha família é lá de São Gabriel. O que tem em São Gabriel? 3 quilômetros. Ou seja, toda família negra tem uma origem numa comunidade negra rural, uma comunidade negra rural em quilômetro. E desses espaços, então, de associativismo negro, emerge uma nova narrativa histórica, que essa narrativa histórica é a que foi silenciada, gente, por mais de 100 anos. Mais de 100 anos de história da educação. Essa história estava ali, essa história era contada realmente, essa história eu ouvi nas rodas de conversa da minha família. Só que ela não estava nos livros, ela não era contada, ela era invisibilizada por todo o nosso processo de branqueamento da cultura, de silenciamento epistemológico,
Só que ao mesmo tempo ela foi se solidificando nos espaços culturais da comunidade negra, no quilombo, no clube social negro, na periferia, e ele emerge para nós quando a possibilidade da lei permite nós olhar contra olhar, desculpa, ou descolonizar o olhar, ouvir, dar atenção e entender que dessas narrativas orais surge uma narrativa que tem características que vêm de África. Para vocês terem ideia da dimensão que isso representa, quando a gente fala da história do Rio Grande do Sul, esse mapa aqui é um mapeamento que eu fiz no ano da tese, 2018. Ele é um mapeamento das terras quilombolas titularizadas em 2018. Aqui nós temos, só para ter certeza, se eu não me engano, 127 comunidades quilombolas. Quando eu publico isso, gente, nós estamos num processo já de crescimento de pesquisa, de reconhecimento, de trabalho acadêmico em grandes grupos de pesquisa no estado do Rio Grande do Sul. Mas eu e o Irã viemos de uma tradição histórica do Rio Grande do Sul que se dizia que no Rio Grande do Sul não tinha nem escravidão, que não tinha negro, que a escravidão era branca. E aí tem 127 quilômetros. E aí os livros de história não falam nada disso. E aí vocês chegam na realidade da sala de aula. Como é que uma criança negra vai se sentir parte da história do Brasil quando ela está ali? Ela é um corpo negro, mas a história dela não aparece. A história dela não existe. E aí a gente começa, então, com essas narrativas, a pontuar, gente. Tudo isso aqui é quilombo. Na época eu participava do Conselho Estadual de Desenvolvimento da População Negra, CODENE. E junto a ele estava ali a Confederação Nacional das Comunidades Quilombolas. Para além desse número oficial aqui, tinha mais 197 comunidades no estado. E com muita felicidade, essa semana, a nossa comunidade de Santa Maria, o quilombo da Ernesto Pena, foi reconhecido. Então está mais um quilombo aí nessa história. E 197 era 2018, gente. Hoje eu falo para vocês que a gente continua pesquisando. Tem mais 300 no estado do Rio Grande do Sul que estão em processo de titularização. Então que história é essa que não tem negro no Rio Grande do Sul? Que história é essa que nós não fazemos parte dessa história e temos uma narrativa? Então todo esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, ele tem um sentido de inserir a população negra numa história que não era contada, que era silenciada e que tem a sua própria racionalidade, tem a sua própria forma de transmitir o conhecimento. E é isso que, a partir daquelas razões teóricas que eu apresentei para vocês, elas precisam ser reconstruídas à luz das narrativas, à luz das experiências e catalisadas por um processo histórico que vai nas fontes. Então eu mostrei a comunidade quilombola e a outra fonte é as próprias acervos dos clubes sociais negros. Atas, como eu disse para vocês, muita foto antiga. Aqui eu estou mostrando para vocês parte da minha experiência de pesquisa que a gente faz, que muitos clubes do Brasil ainda fazem, né? A gente tem uma rede brasileira hoje de acervos. Vocês tinham que ver a enormidade de acervos que tem no Brasil hoje, semelhantes ao nosso aqui no Museu 3 de Maio. Essa foi uma das primeiras fotos que nós acessamos, como eu disse, do baú da minha família, e que me provoca a fazer toda essa pesquisa. E quando a gente vai pesquisando, eu tenho uma felicidade enorme, que a gente vai encontrando a nossa própria história. Né? Então eu já sabia algumas coisas que eu ouvia nas rodas de conversa, muita coisa eu fui descobrindo. Então aqui nessa foto, por exemplo, é a posse da diretoria na inauguração do prédio do atual Museu 3 de Maio em 1962. E nessa foto aqui está a origem, vamos dizer, de todo esse debate que eu protagonizo a partir da minha própria narrativa autobiográfica. A gente tem uma característica, que é um dos elementos teóricos que a gente coloca nesse trabalho, que é puxar um outro elemento para a gente equilibrar as narrativas, muitas vezes eurocentradas, é trazer o afrocentrismo também, que é a filosofia e o pensamento africano. E uma das características fundamentais da racionalidade africana é a ancestralidade. Eu falo em nome daqueles que vieram antes de mim. Eu falo em nome da minha mãe, uma educadora negra. Eu falo em nome do meu pai, que era um carroceiro. Eu falo em nome dos meus avós, que vieram de uma comunidade quilombola e foram trabalhar no Museu 3 de Maio. Nessa foto aqui, nas duas extremidades, estão os meus dois avós. De um lado é o João e de outro é Heitor. Eu sou João Heitor Silva Macedo. Sou hoje diretor do Museu 3 de Maio. E em 62, eles eram diretores do Clube 3 de Maio. Entre nós, africanos, existe uma tradição da manutenção do nome familiar. Mesmo que a nossa história de Brasil tenha nos negado nossos nomes africanos,
isso se mantém com os nomes portugueses. O famoso ministro Rui Barbosa, com medo que a população africana fosse exigir indenização, logo após a abolição, mandou queimar todos os documentos que falavam da origem e dos nomes africanos. Mas a tradição africana faz isso. O nome João e Heitor na minha família é uma tradição. Eu sou a 5ª geração de João e a 5ª geração de Heitor. Então isso é uma das questões que faz com que a gente nos provoque a trazer um outro elemento para contar a história. É contar a história a partir de uma característica que é racionalmente uma história da população negra. Esse mapa aqui está bem defasado, gente, mas é um mapa das cidades do estado do Clube Social Negro. Esse mapa é de 2010. Nós temos mais do que o dobro disso atualmente reconhecido. A gente faz parte de uma associação que é a Associação Nacional dos Clubes Negros. E isso continua sendo um campo de pesquisa muito grande. A Associação Brasileira de Pesquisadores Negros hoje reconhece os clubes negros então como potencial, tanto é que ele está sendo trabalhado para ser reconhecido pelo IFAM como patrimônio nacional, como as comunidades quilombolas. Aqui eu queria trazer para você, não está bem claro, né, quando eu falei da história do meu nome, né, tem uma ata de 1943. Essa ata foi quando então meus 2 avós estiveram presentes, ou pela primeira vez que eu encontro, né, eles estavam presentes na diretoria do 13. Né? Então ali em cima está o Heitor Silva e embaixo o João Macedo. Então que é a origem do meu nome. Essas histórias são ricas e elas não são só a minha história. Várias dessas histórias aí, elas são, na verdade, formas de nós começar a transmitir uma historiografia diferente da historiografia tradicional do Rio Grande do Sul, que sempre foi linear, que sempre foi europeia, que existe hoje, então, um potencial, e eu digo que é um potencial teórico para a exploração, porque hoje a gente já está falando de 20 anos da Lei 10.639, nós já estamos falando de 20 anos dessa construção. Aqui, deixa eu só dar uma olhada no tempo. Outro dado que contribuiu para essa pesquisa, eu falei para vocês como é que a gente se provocou a fazer isso. São dados da pesquisa que eu fiz lá em Caxias do Sul. Então, entre 2010 e 2013, a gente publicou isso em forma de artigo, mas foi dessas questões aqui ó, que apareceram no questionário de todos os professores da rede estadual. E olha só o que aparece aqui: ó. Falta de material, falta de curso de formação, resistência do professor era muito baixa, isso aqui era percentual, tá? E resistência por parte dos alunos. O que acontece naquela época que nos leva a toda essa pesquisa que a gente está fazendo e falando para vocês hoje? Quando eu recebo essas informações, a gente começa a se questionar. Nós criamos na Caxias do Sul um grupo de trabalho de implementação da Lei 10.639. Então nós tínhamos representantes das universidades, representantes da Coordenadoria Regional de Educação, representantes da Secretaria Municipal de Educação, representantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Todo mundo trabalhando junto e a gente foi analisar isso aqui. E quando nos apareceram essas duas questões aqui, nós caímos no problema que a gente está trabalhando aqui nesse momento. Primeiro, a falta de curso de formação. Está lá, gente, nos princípios das diretrizes, que era necessário que o governo federal investisse na formação inicial e continuada. Tanto é que 10 anos depois, o governo federal vai publicar um documento chamado Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação Étnico-Racial. E ele reconhece a necessidade de fazer formação. Primeiro, formação inicial. E aí nós temos um outro documento que foi criado pelo Conselho Nacional de Educação em 2015, chamado Resolução 02. Essa resolução exige o ensino da questão étnico-racial nos cursos de licenciatura e nos outros cursos da universidade, mas nas licenciaturas como disciplina. Depois disso, a necessidade das universidades também contribuir para a formação continuada dos professores. Então, esses dados aqui, gente, eles aparecem um pouco antes de sair do Plano Nacional. E o governo federal começa a investir nessa necessidade. O outro elemento marcante para nós, falta de material didático. Como eu disse para vocês, a gente começou a fazer essa pesquisa entre 2010 e 2013. Se eu não me engano, entre 10 e 11 nós recebemos dados e o artigo foi ser publicado em 2013. O que acontecia nesse período e é uma realidade que nós encontramos no início da aplicação? Não havia material didático. Não existia mesmo. Isso a gente tem que reconhecer. Mas ao longo desse processo, o incentivo para que se produzissem pesquisas, artigos,
dissertações, TCC, foi crescendo e avolumando. A partir de 2008, o governo federal assume o Programa Nacional de Livro Didático a produção de livros. E isso começa a ser enviado para as escolas, em grande quantidade. Tanto é que hoje a gente não pode mais falar de falta de material didático. Existe uma grande quantidade, tanto de material para o estudante, quanto de material para o professor. Mas, surpreenda-nos, a gente trabalha com formação de professores até hoje. E ainda ouço hoje o professor dizer que não tem livro didático. Mas aí, nessa época, a gente fez uma pesquisa e é uma pesquisa que a gente tem que pegar e sair um pouquinho, né, do gabinete e lá dar uma olhada. Quando a gente fez essa pesquisa na época, eu lembro que eu era coordenador regional de educação. E eu levantei a minha bunda da cadeira e eu fui nas escolas. Porque eu recebia a gente na greve. Carretas e mais carretas de livro. E aí os professores me respondem, não tem livro didático. Ah, eu fui nas escolas vendo. Chegava nas escolas, né, eu pedia, posso acessar a biblioteca? Não pode. Chegava na biblioteca, toneladas de livro embalado. Pois é, de 2023 ainda existe isso. Os livros chegam nas escolas e os livros não chegam aos professores. Os livros estão embalados. E por que isso acontece, gente? Pelo outro elemento aqui, a formação continuada. Ao mesmo tempo que a gente vê muitas ações, e muitas ações individuais, falta ação sistematizada. Tem muito professor que não tem a formação continuada. Tem muito professor que ainda tem dificuldade de ver. E tem muito professor que, por causa da sobrecarga, por causa da realidade que nós temos da educação pública, não vai na biblioteca mesmo. Então existem esses livros em muito maior quantidade, mas existe muito livro que não está chegando, gente. Não está chegando nos professores. Chegou o ponto desses dias eu fazer uma formação e eu mostrar para eles o livrinho das diretrizes, numa escola, numa região aqui perto de Santa Maria, e nenhum dos professores conhecia as diretrizes. Nenhum deles sabia da existência. E tudo isso eu falei, lógico, aqui já tem muito trabalho bem acadêmico, mas quando a gente faz formação de professor, eu procuro pautar só aquilo que está escrito nos documentos. E os professores, a coordenação e a direção não sabiam. Então aqui está o cerne da questão das dificuldades e desafios que a gente ainda encontra. Por mais que isso aqui seja resultado de uma pesquisa já bem antiga, ela ainda se torna bastante latente e que eu tenho me provocado a fazer essa atualização para ver a que ponto nós chegamos e como a educação está pensando isso. E é isso que na tese a gente acabou fazendo e provocando aqui, ou criando, na verdade, uma forma de fazer uma educação classista a partir de todo esse debate, da reflexão teórica, do debate propositivo e da inserção de novas referências epistêmicas para esse conhecimento. Quando eu falo para vocês da necessidade de nós examinar fontes, narrativas orais, atas e fotos, é uma provocação para que a gente saia do lugar comum, que a gente se desafie. Se isso aconteceu aqui em Santa Maria, em qualquer outra cidade pode acontecer. A necessidade de nós procurarmos outras fontes também é uma necessidade de nós quebrarmos o paradigma de construir uma história linear e colocar outros elementos interpretativos para isso. E esses elementos estão citados nas diretrizes, gente. E que eu chamei aqui, ó, a África como referencial epistêmico para a educação antirracista. Isso aqui já se desdobrou em artigos, na minha pesquisa de pós-doutorado, e que eu cito já no doutorado. Aqui no livro, eu cito uma série de autores africanos, de referenciais teóricos, que já são enunciados nas diretrizes. E esses autores africanos, eu acho que eu cito aqui, depois eu vou falar para vocês, eles têm leituras e interpretações do mundo que apresentam a racionalidade africana e que, na prática, nos respondem a muitas questões da nossa realidade brasileira, de uma forma muito mais ampla e mais, digamos assim, adequada ao que nós encontramos aqui no Brasil. Pois, de novo, fazendo uma relação com a realidade brasileira, quando a gente pega a origem do continente ou a origem da população brasileira, que a gente reconhece que mais de 50% da população brasileira vem de origem africana, infelizmente a nossa história, a nossa educação, nosso referencial cultural e educacional, ele majoritariamente ele veio da linearidade europeia. E o que a professora Petronilha então sugeriu? Bom, se nós começarmos a botar um pouquinho de África nessa história, pode ser que a gente comece a encontrar resoluções pedagógicas para muitos problemas do cotidiano de sala de aula. Então é isso que está sendo apresentado na minha tese. A partir de todas essas críticas e reflexões, é trazer
a filosofia e o pensamento africano, que são coisas diferentes. A filosofia, e aí não sei se eu vou ter tempo para ir tão longe, né, para explicar para vocês, a gente tem, na verdade, também a partir desses estudos, o reconhecimento que a origem da filosofia africana, quando a gente pensa assim, bom, quando é que começa a racionalidade? Quando é que é o primeiro momento que o ser humano começa a desenvolver a sua racionalidade? Quando ele faz a primeira pedra lascada, que ele entende que ele pode mudar o meio. E onde é que o ser humano faz a primeira pedra lascada? Não é na África? Então onde é que surgiu a filosofia? Então aí é que começa a primeira desconstrução. No entanto, o próprio pensamento africano é mais amplo ainda. O pensamento africano não é material, ele é mais amplo. Então nós temos, a partir principalmente da famosa virada ontológica dos anos 70 e 80, um reconhecimento do que é filosofia e pensamento africano. Tanto é que a Unesco então promove a criação daquela obra, que é a História da África. E a História da África vem trazendo justamente autores, filósofos e pensadores africanos para narrar a África sob o seu ponto de vista. Nós tivemos a felicidade do ministro Haddad, na época, fazer uma tradução dessa obra e mandar para todas as escolas do Brasil. Pena que nem todo mundo viu. Mas aquela obra é a referência, porque ali está essas duas coisas aqui, a filosofia e o pensamento africano, uma racionalidade africana. É a África contada pela África. E quando nós entendemos isso aí, alguns elementos dessa narrativa e dessa trajetória no campo educacional, elas serviram para mim como um catalisador de pensar uma pedagogia realmente transformadora. Pois quando eu li a filosofia e pensamento africano, a partir de alguns autores, como José Piquezeiro, Achille Mbembe, Leopoldo Senhor e os descendentes dele, por exemplo, o próprio Franz Fanon, Aimé Césaire, a gente vai encontrar alguns elementos racionais africanos que na pedagogia e na didática se tornam elementos construtivos de uma nova pedagogia. Por exemplo, a oralidade africana, que ela debate sim com as narrativas que nós vamos encontrar em grandes autores como Paul Ricoeur, e que trazidas para esse debate, utilizadas na verdade com a mesma necessidade de pedagogizar, nós vamos ver um elemento que busca na ancestralidade, transfere a partir da oralidade e cria uma nova racionalidade, que é a secularidade, um contraponto em relação ao cartesiano europeu. Essa realidade provocada, colocada em sala de aula e com os pensamentos e as leituras desses autores aqui, nós ampliamos o nosso escopo, pois a gente começa a provocar que a criança se narre, que ela se entenda dentro do processo narrativo, que ela crie um novo vínculo de produção de ensino-aprendizagem, pois à medida que ela se narra, que ela busca o seu passado, ela está provocando aqui uma série de categorias mentais de assimilação, transformação, verbalização e uma nova pedagogia. Ou seja, equilibrando um pouco daquilo tudo que nós recebemos na vida, que é o pensamento racional greco-romano, e colocando um pouco desse racional africano, a gente chega a alternativas salutares para essa educação. Por isso, uma nova pedagogia, ou uma pedagogia que se agrega às pedagogias que nós já conhecemos. Eu fiz esse apanhado de trazer para vocês aqui uma série de possibilidades de filosofias do continente africano que chegam para nós nos dias atuais. Esse pensamento, essa prática, ela começou a ser difundida a partir dos anos 80. Hoje, em 2023, a gente tem um leque gigantesco. Olha ali, ó, a etnografia a etnofilosofia do clássico Temples, que na verdade não é um africano, ele é um belga, que é o primeiro que vai visitar a África naquele projeto de colonização belga, e ele reconhece na África a ancestralidade e a racionalidade. É a primeira vez que um europeu reconhecia que existia racionalidade nos povos africanos. E ele é o primeiro, então, que cita essa racionalidade africana. Depois disso, a filosofia da cidade, e começa a partir das oralidades, elencar características particulares, que é a sagacidade, a esperteza, a forma de comunicar com o mundo. A filosofia nacionalista e ideológica, que é uma das mais famosas, que influencia diretamente o Franz Fanon, que é o movimento negritude do início do século XX, e tem como um dos seus grandes expoentes Leopoldo Senhor. Leopoldo Senhor, então, além de ser um grande escritor, filósofo, ele vai ser um líder da Revolução de Senegal, ele vai ser presidente do Senegal, e é uma influência, então, direta ao Franz
Fanon, né, digamos assim, é o primeiro filósofo africano reconhecido antes do Fanon. E o Leopoldo Senhor tem todo esse papel, que tem esse papel de filósofo, poeta, escritor, mas ele faz a luta anticolonialista também. É uma característica desse pensamento da filosofia africana que muitos desses intelectuais eles vão pegar em armas. Eu acho que um grande exemplo que a gente usa da educação é o Amílcar Cabral. Muita da pedagogia do Amílcar Cabral, gente, se deu no meio da guerrilha. E ele estava lá escrevendo. O Franz Fanon também vai ter esse papel num outro momento da vida dele, que depois de escrever e refletir sobre a tese dele lá na Sorbonne, ele vai para Marrocos e depois ele vai para o campo de batalha também. Então, esse momento de transição da África, da independência, do reconhecimento da sua própria nacionalidade e da busca de uma identidade nacionalista, também é uma nova forma que faz um contraponto à racionalidade europeia. Pois é uma militância filosófica, digamos assim, mas que ela tem que se configurar na prática. Por isso que ela tem uma grande influência sobre o meu pensamento, sobre as formas de pensar a educação. Porque esse pensamento intelectual, ele faz parte de um campo, vamos dizer, teórico, do estudo dos intelectuais, mas vocês vão ver que todos eles têm um engajamento político muito grande. Hoje em dia, eu acho que o mais conhecido de todos é o Achille Mbembe. O Achille Mbembe tem um grupo de pesquisa, gente, que é um grupo de pesquisa militante. Eu já tive um diálogo com o grupo dele e a fala dele, na prática, eu digo assim, parece até estranho, porque o campo teórico dele é extremamente rebuscado, mas ele é um militante de prática. Ele é um cara que organiza grupos de trabalho, de pesquisa e de luta social dentro do grupo de pesquisa dele. Que outro grande autor aqui? Bom, todos são grandes autores, né, que eu sou fã de todos. Filosofia profissional do Marcin Touat. Marcin Touat, alguns livros dele são muito fáceis, muito didáticos, mas ele tem uma crítica feroz, gente, às características da sociedade do Antigo Egito. Ou seja, ele bate muito no absolutismo europeu, ele bate muito na questão da religião. Outro grande autor é o Orison Winka, né? Orison Winka é um dos grandes poetas da filosofia africana a partir da literatura. Eu acho que ele faz um trabalho sensacional, porque ele transfere o provérbio africano para o reconhecimento da realidade e ele transforma isso em filosofia. Então, os livros do Orison Winka são muito populares, eles são muito interessantes porque ele vai buscar lá no pensamento africano, ele pega aquela coisa da oralidade, do grupo tribal ainda e transforma isso numa interpretação da realidade. Eu gosto muito do Orison Winka por causa disso. A filosofia hermenêutica, eu acho que junto com Achille Mbembe, são os filósofos, são os filósofos que bebem da filosofia contemporânea, a partir de Nietzsche, a partir de Foucault, e colocam uma interpretação que debate com esses autores, mas colocam uma profundidade da realidade, principalmente do hemisfério sul, porque eles dialogam para além da África, né? Eles têm uma perspectiva decolonial, no sentido que eles interpretam o mundo a partir do processo de colonização. E aí eles entram na hermenêutica. E quando eles entram na hermenêutica, eles botam um nível de profundidade. A gente conhece muito um livro do Achille Mbembe, que é A Razão Negra. Ele faz uma crítica, né, à razão crítica, que foi escrita lá pelo Emmanuel Kant, e a crítica à razão crítica indolente, que é do Boaventura de Souza Santos. O Achille Mbembe vai lá e traz para a África e coloca um nível de debate assim, com os principais autores do período contemporâneo. Então, eu falo do Nietzsche aqui, mas não vou lembrar de todos os diálogos que ele estabelece. E depois disso, de novo, eu falo, é um cara muito militante, um cara muito ligado aos problemas sociais. E durante a pandemia ele ficou mundialmente conhecido pelo ensaio que ele tinha escrito sobre o necropolítico, que todo mundo acabou revisitando, né? Que se adequou exatamente à realidade que nós estávamos vivendo naquele período de pandemia. Quem é que podia morrer? Quem é que o Estado capitalista decidiu que podia morrer? Então, esses dois autores aí, eles entram nesse debate, mas eles caem por uma militância muito engajada. E aqui, fazendo uma propaganda deles, né, eu fui procurar uma fotinha de cada um deles, ou pelo menos daqueles que eu mais usei, daqueles que eu considero assim, que nos dão uma forma de introduzir o pensamento africano na filosofia da educação, na pedagogia, porque de forma muito prática, assim, eu coloquei cada um desses ali, porque cada um deles contribuiu de uma forma, e contribui até hoje pela forma com que eu transmito conhecimento, e que a gente tenta se engajar para pensar, então, uma
apenas só uma pedagogia antirracista. Eu acho que temos conhecido, né? Alguém Ramuz, que é o cara que escreve sobre a teoria Ubuntu, ele explica o que é o Ubuntu, onde é que nasceu o Ubuntu, que é uma filosofia do continente africano, mas especificamente do sul da África. O Cheikh Anta Diop também, para mim, é um dos grandes filósofos da história da humanidade, filósofo, historiador, porque ele é o primeiro a defender a tese que o Egito antigo era negro, que era núbio, que era de cor escura. Naquele período ainda da década de 60 que se vendia para o mundo que o Egito era branco. Então o Cheikh Anta Diop vai lá, escreve a tese dele e começa a mostrar toda a ancestralidade negra africana do Egito. Mas tem muito mais coisas. Cheikh Anta Diop ainda tem um outro livro muito importante, que é sobre a matriz matriarcal das comunidades africanas. Então ele apresenta que a maior parte das comunidades africanas tradicionais, da onde emerge essa filosofia, são matriarcais. São poucas que são patriarcais e pouca gente sabe no mundo isso. O Cheikh Anta Diop também escreve sobre isso. José Bezerra, gente, então eu acho que é o mais conhecido para nós no Brasil, porque ele é o organizador da obra História da África, é um historiador. O filho dele hoje trabalha na USP, também é historiador, né? Continuam trazendo então para nós essa leitura sobre a história da África a partir dos africanos. Outro que eu sou fã, né, até cito na minha tese, é o Amadou Campete-Ba, que fala da ancestralidade. Ele traz essa necessidade de nós olhar para dentro, de nós nos reconstruir, de nós deixar um pouco aquilo que a gente sabe para poder aprender mais. Então eu acho sensacional, porque a gente fica sempre pautando, né, que os grandes filósofos são de origem grega ou romana, mas nós temos muitas dessas falas e diretrizes que orientam a filosofia até hoje, vieram antes, vieram do continente africano. Bom, não vou falar de todos, né, mas é uma possibilidade de vocês verem quem são esses pensadores africanos contemporâneos, esses aqui que são mais lidos, mais reconhecidos, que a gente encontra com mais facilidade. Eu diria que há uns 10 anos atrás, ou lá no início, quando as diretrizes foram escritas, a gente achava só pela internet, mas hoje a gente consegue chegar em livraria, consegue pedir esses livros, e é só um exemplo, mas é uma provocação para que a gente saia, na verdade, daquele panteão, né? Que a gente sempre lê os mesmos autores, é sempre orienta os trabalhos sobre os mesmos autores. Hoje eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, a gente consegue escrever uma tese só com autores africanos. E principalmente assim, a gente consegue fazer toda uma dialética de pesquisa, trazendo autores antigos, autores novos, pensamento novo. Existem universidades hoje, a UFC tem convênio com essas universidades, que nos possibilitam conversar. A gente tem contato com Moçambique, com Angola, em Portugal tem um grupo de pesquisa africana sensacional. Então quer dizer que está fácil de nós fazer isso aí. E temos no Brasil também uma série de pesquisadores que estão protagonizando isso. A ex-ministra Nilma Lima Gomes, há quase 15 anos, já tem um grupo de trabalho que trabalha com essa perspectiva decolonial. Na UFRJ, nós temos o professor Nato Nogueira, que trabalha já há quase 20 anos sobre essa pesquisa. A UNB tem um trabalho sensacional de filosofia e ensino periférico, que é reconhecido mundialmente, que trabalha com esses autores e muitos outros que eu particularmente não conheço, porque a gente precisa se atualizar, mas tem muita coisa nova. Pessoal, eu não vou ir até muito adiante, mas diria para vocês, de tudo isso que eu falei para vocês, a gente pensou um método, a gente pensou uma prática e uma pedagogia. E a gente fez o quê? A gente juntou esses pensamentos de alguns dos filósofos africanos com todo esse debate crítico e começou a tentar desenhar um processo mental que se transforma em um processo pedagógico e numa metodologia prática. E eu usei um autor, que é um autor europeu que dialoga com a África, que é o Jürgen Wilson. É um autor que nós, no grupo de pesquisa, lemos bastante, porque ele é um catedrático da teoria do ensino da história. E eu ainda digo, né, o Miguel acho que vai concordar comigo, que quando nós fizemos graduação, nós tínhamos pouca leitura sobre a didática do ensino de história. Hoje em dia isso se ampliou. Mas muitos dos nossos colegas que estão em sala de aula, a gente não tem o ensino da didática do ensino de história. Ou seja, pensar a metodologia da história, pensar a filosofia da história. E o Jürgen Wilson tem um trabalho já de 30 anos que trabalha muito com essas questões. E o diálogo dele com esses autores aqui que eu cito, me colocaram uma possibilidade de fazer essa provocação a partir do estudo de fontes para que a gente atribua sentido ao ensino da história.
que o ensino da história, principalmente numa perspectiva narrativa, numa perspectiva de uma educação antirracista, não seja simplesmente uma transmissão de conteúdo, que eu não chegue lá como uma metralhadora para a criança e eu fico só falando, mas que a partir dessa necessidade que nós temos, que é a necessidade salutar para a sociedade brasileira de combater o racismo, que nós, como educadores, atribuamos sentido ao que nós estamos fazendo. E o que é atribuir esse sentido? Esse atribuir sentido é fazer com que as nossas capacidades mentais de aprendizagem também sejam transferidas para a criança. E transferidas como? Com os elementos que eu falei da ancestralidade africana. A oralidade. Que eu possa me narrar e que essa minha narrativa crie um campo de sentido, que ele vai atingir cada um e cada uma aqui na sala de forma diferente, provocando outra característica da ancestralidade e da nacionalidade africana, criando entre nós um espaço vital. Esse espaço vital é um catalisador da aprendizagem, que à medida que eu vou falando para vocês e vou contando a minha história, eu vou provocando uma ação mental dentro de cada um de vocês para pensar a sua história. E compromisso que nós temos como educador. E esse compromisso se reflita, mais uma vez, quando eu ouço vocês em um sentido, em atribuir sentido, onde estão as nossas capacidades mentais de motivar, de interpretar, de perceber, de orientar, elas estejam sempre presentes. Que eu não fale como uma narrativa solo, como uma narrativa linear, mas que eu esteja atribuindo sentido e provocando essas outras ações mentais. De tudo que eu falei para vocês, essa é uma proposta pedagógica de debater a nossa epistemologia do conhecimento e construir uma educação antirracista. Os dois elementos que nesse projeto eles acabaram se colocando como fundamentais para mim é essa questão da narrativa oral, a oralidade a partir da lógica africana e a própria ancestralidade. Eu me narro a partir daqueles que vieram antes. Eu me narro do pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós. E essa narrativa é que atribui sentido, para que cada um também possa olhar para a sua história. E no momento que nós entender que nós temos uma história, com um lugar de memória, que é esse lugar que nós transitamos, nós sim passamos a fazer parte de uma humanidade. Porque essa humanidade se dá no reconhecimento dessa diversidade, no reconhecimento dessa história narrada. E que quando narrada ao outro, ela também faz sentido. É pedagogizar de uma forma diferente, é usar os princípios do Paulo Freire, é dialogar com o Milton Cabral, é chegar na Achille Mbembe, mas atingir a criança. Esse é o sentido, na verdade, então, de uma educação antirracista, a partir desse debate, então, que eu falei para vocês, que é o debate epistêmico. Eu fiz vários esqueminhas na minha tese, para tentar explicar, mas eu acho que na fala eu já sintetizei para vocês tudo o que é essa nossa proposta. E eu resumo, então, um dos autores que eu considero fundamentais na minha vida, no momento que eu passei a entender e incorporar a filosofia e pensamento africano. Que quando eu falo de oralidade e ancestralidade, eu acho que o Amador Perdeba sintetiza o que eu quero dizer e como a gente tem atuado. Se queres saber quem sou, se queres que eu te ensine o que sei, deixe um pouco de ser o que tu és e esquece um pouco o que sabes. Nós precisamos deixar um pouco aquilo que está estabelecido e nós temos que voltar a aprender. E quando a gente voltar a aprender e reconhecer no outro, na nossa narrativa e na narrativa do outro, é que a gente vai poder então ampliar esse nosso escopo educacional e assim evoluir para uma educação antirracista. E isso foi escrito há muito tempo. Isso não é novo. A gente precisa colocar em prática. Então, era isso, pessoal. Obrigado. História
José Rivaria Macedo. Não é meu parente, não tem fosse. Ele, eu acho que é a grande autoridade em história da África e história preta do Rio Grande do Sul. Mas uma outra referência que eu acho que é fundamental para quem está estudando na história negra do Rio Grande do Sul, que é uma obra que foi escrita lá em 2008, se não me engano, que é uma coletânea chamada R.S. Negro. Tem vários artigos ali, vários autores, vários pesquisadores. Pensar mais, o professor Paulo Roberto Stout, que era da Unicinos, tem várias pesquisas sobre o assunto. Moreira. Paulo, Depois a mais Moreira. desculpa, esqueci. Quem mais em Porto Alegre? Oi? A Janine, exato. A Jane. Vai participar. Ela escreve comigo algumas coisas para mim. Benedito. Escreve mais aqui sobre Santa Maria, João. Tem bastante. Marcelo Oliveira, que é aqui no UFC. Oi? Eu estou falando só os negros, né? Se não quiser, eu dou uma lista de negros que você mandar. Mas o RS Negro, a gente tem várias outras bibliografias ali, não é uma coletânea. Temos aqui mais que tem. Aquele que a Regina organizou sobre a historiografia do Rio Grande do Sul, é uma coletânea com títulos, referências de trabalhos, Regina Xavier. Tá, 5 anos, Não lembro o título, mas Regina Xavier é historiadora especialista em escravidão e organizou um mapa que até então já tinha produzido sobre a história da escravidão e história da Rio Grande do Sul. mas eu tenho que assim, se tu ir nesses autores, botar na internet, já vai aprender um monte de coisa. Esse RS dele, que saiu em 2008, e agora em 2020 saiu uma reedição com 9 artigos, muita coisa boa. Obrigada. Muita gente, muita gente. Por favor. Bom dia para todo mundo, eu sou a Amanda, estou terminando o doutorado nas Ciências Sociais. E eu não tenho uma pergunta, uma questão, o que eu tenho é uma colocação que, primeiro, eu agradeço os caminhos que me trouxeram até aqui, porque eu não tenho mais atividade presencial no FSM, então eu vi, muito por acaso, até que depois tive dificuldade de encontrar novamente um card de divulgação do evento, e eu queria que essa aula fosse assim, uma aula no auditório, sei lá, no centro de convenções, que tivesse tudo lotado, porque eu acho que um dos motivos que me trouxe aqui foi estar terminando a minha tese e ainda ter dificuldade de conseguir elaborar uma resposta para o meu problema de pesquisa, que é como o movimento negro educador produz conhecimento dentro da universidade através de coletivos artísticos, que eu estou pesquisando o coletivo de decência daqui de Santa Maria, o coletivo Corpo Negra lá de Porto Alegre. E esses grupos, esses coletivos vêm justamente produzindo conhecimentos através de uma outra epistemologia. E eu, sozinha em casa, na frente do computador, estava com muita dificuldade de elaborar esse presente que tu me deu. Para mim, assim, eu anotei até as respirações, até porque é muito difícil a gente estar na universidade e por mais que eu tenha uma orientadora maravilhosa, que é a professora Célis Brum, ela me falou, ela disse, eu tenho essa lacuna, eu vou te orientar, mas que tu esteja ciente que eu tenho essa lacuna da discussão étnico-racial para te orientar. Ela dá todo o suporte que ela pode, eu tenho certeza disso, eu me sinto muito bem orientada, não é uma crítica à pessoa da minha orientadora, mas é enquanto processo de produção de conhecimento, de elaboração, de reflexão, esse acesso que a gente tem aqui a indicações, a explicação de conteúdos, a rede de conexões de intelectuais que tu fez sensacional. Sou muito tua fã de longa data, porque eu também sou discípula da Maria Rita, E aí onde um tá falando do outro, então eu já conheço a figura João Bentor há bastante tempo. E para mim, assim, é um prazer inenarrável, para além das demandas da tese, te ouvir, porque é importantíssimo estar na universidade desde 2011 para 2012 e poder sentar aqui e ter uma pessoa negra na frente. Isso talvez não seja alcançável para pessoas brancas, porque é no cotidiano ter uma pessoa branca falando nesses espaços. E isso pode ser super clichê e tu
assim, ó, a gente falou assim, vou olhar o tempo. Eu falei, pelo amor de Deus, não olha, sabe? Continua e fala tudo que tu tem pra falar, porque pra mim, assim, ó, é uma aula. São, sei lá, 2 anos numa graduação que eu iniciei e não concluí, 4 anos na graduação em dança, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. E assim, ó, foram pouquíssimas vezes que eu tive essa sede de continuar ouvindo a pessoa falar e conseguir acompanhar, conseguir entender, ampliar as redes, enfim. Pediu para não se estender, vou finalizar por aqui, então muito obrigada. Obrigada também às pessoas responsáveis para que esse momento tivesse acontecido. Quando eu cheguei aqui e vi que não tinha ninguém além de nós duas, eu fiquei tipo, meu Deus, é uma honra, a gente vai ter ele todo pra gente, sabe? Quem tá ganhando somos nós. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada às pessoas da organização, obrigada às intérpretes também, que vão fazer com que esse conhecimento seja ampliado, que ele chegue também para mais pessoas, que isso é super importante. Obrigada mesmo, desculpa ter me prolongado. Eu fico muito feliz com a tua fala e eu me coloco no teu lugar. Tipo assim, a gente começou essa pesquisa em 2016. Então, tu imagina a minha dificuldade na época, quando nem o meu orientador acreditava muito nisso. Eu lembro quando eu trouxe para ele o tema, ele com um soco assim, o que tu quer falar, Júlio? E aí ele foi, não, vamos. E a mesma coisa que tu está falando, e eu penso, eu sou muito otimista. Eu já acho que essa universidade já é uma maravilha comparada ao que era na nossa graduação, ao que era no doutorado, mas eu continuo dizendo, nós temos ainda uma dificuldade enorme para a gente poder colocar em prática os nossos pensamentos e dialogar com outras pessoas negras, para a gente construir. E eu entendo o que tu está querendo dizer, porque tu não consegue, e é muito difícil naquele meu processo de construção do doutorado, eu encontrar um outro colega que trouxesse essa perspectiva e que entendesse a nossa realidade. Bom, eu estou falando do meu lugar de fala, eu não estou falando do clichê acadêmico, eu estou falando da dificuldade que foi para a minha família chegar numa universidade. E como eu me preocupo com aquela criança negra que tem que chegar aqui também. Então, quando a gente chega aqui dentro dessa universidade, a gente quer procurar outros que façam isso. Mas procurar outros que façam isso, também tem que tentar ver que também estão em dificuldades. E quando tu falou ali da questão de grupos de pesquisa, a gente está se encatando, né? Sabe que a professora Tatiana, da dança, ela tem dialogado muito conosco no museu. E a gente está evoluindo muito, assim, que a gente resolveu, a partir de agora, fazer um letramento racial para os alunos dela. Então, os alunos dela estão tendo aula no museu, ela vem e conversa com a gente, daí a gente vai e conversa com os alunos, para a gente poder criar neles esse vínculo que não é simplesmente a nossa expressão final, seja através da corporeidade, da oralidade, da dança, da música, mas que seja simbólico, que a gente seja um grupo de pesquisa, mas que a gente seja um grupo humano que represente essa luta histórica. Pois, tu falou assim, a nossa dificuldade é enorme. Ela é enorme, porque além de nós ter que produzir academicamente num nível que seja reconhecido, tu sabe que tu está falando para outros, né? Tu está trazendo outros contigo. O Ubuntu, ele nunca foi uma perspectiva individualista. Por mais que a europeização da nossa cultura diga, eu sou porque nós somos, o Ubuntu não tem eu, gente. É nós somos. E esse nós somos, dentro de toda essa trajetória histórica que nós temos em Santa Maria, Rio Grande do Sul e Brasil, o nós é muito pouco ainda. O nós para criar grupos que entendam essa lógica, que dialoguem a partir dessa epistemologia que a gente está provocando. E por isso eu me provoquei na época. Não, eu quero ir para a epistemologia, eu quero aprofundar esses teóricos e tirar deles o suquinho que possa nos mostrar uma África diferente e que essa África seja também reconhecida como pedagogia, como algo que pode mudar a partir de uma racionalidade que foi negada até bem pouco tempo atrás. Se a gente pegar muitos daqueles teóricos europeus que eu citei ali, e eu vou começar lá, de Kant, Hume, chegando até Marx, os caras diziam que negro não tinha raciocínio. Então vocês imaginam como é difícil quando tu entra num estabelecimento, e eu digo universidade como estabelecimento de conhecimento, em que ainda tem gente que não reconhece que existe um pensamento diferente. E que esse pensamento contribui, ele ajuda. E fazer isso é difícil, por isso que essa minha proposta de atribuir sentido à fala é contagiar não só o jovem, o pesquisador, a criança negra, mas é negros e não negros, para que se perceba que existe uma riqueza e nós precisamos construir mais laços, a gente precisa construir mais grupos, a gente precisa trocar mais informações. E o que tu publicou ali, eu procuro sempre ler pessoas negras, eu gostaria de ter citado só autores negros, e já dá para fazer isso.
mas a gente precisa mais. Ontem de noite eu participei de um debate aqui na FSM sobre um artista negro de Santa Cruz, um bicho negro. E gente, assim, foi mais outro choque, assim, né? Que a gente pensa em Santa Cruz, é aquela cidade tão grande que parece transparente. E aí tem um artista negro lá que está fazendo uma revolução e ele faz questão de mostrar a estética negra que é natural de Santa Cruz. Então a gente precisa mais, colocar mais para cima isso, né? Tem um slam que eu gosto muito, né, que eu vi num vídeo da Cristal, né, que é uma artista negra, que ela diz, né, a gente tem que ter muito mais negros no topo. Daí alguns vão dizer que é muita presunção nossa de negro, né? Só que a gente teve tanto tempo embaixo, né, gente, que a gente precisa, nesses espaços aqui, nos colocar para cima. Rapidinho. Eu também concordo com essa tua frase e eu estou um pouco nesse processo. Dando mais calada, ouvindo mais e aprendendo mais. E estou encontrando assim, dificuldades de orientar. Eu acabei de orientar na universidade profissional e quando a gente começou, ela quis contar as memórias dos atos de racismo que motivaram ela a estudar mais. Então, ela escolheu o tema, ela escolheu. Eu só trouxe mais para o contexto das políticas públicas. Então, ela foi fazer essa questão histórica das políticas públicas e propor, então, a partir disso, um produto educacional que traz possibilidades para os professores. Então, foi isso. Então, ela vai perguntar agora. Mas aí, sabe, eu aprendi com ela essa questão da narrativa e de se colocar no trabalho, a partir dali, gente, de eu buscar no trabalho, não estudar outros também. E ela foi estudando autores negros e foi me apresentando também. Alguns eu conheci, alguns eu já estudo. Porque eu não sei se tu lembra de mim, João Heitor. Lá de 2010, 11, sei lá. Pois acho que não, mas era bem jovenzinho, a Margarida era mais jovem e eu também era mais jovem. Ou seja, eu entrei aqui em 2010. Em 2011 veio um convite para ir a Brasília para participar da elaboração das diretrizes curriculares da população quilombola. Eu lembro de participar desses debates também. E aí, eu não sei que cargas d'água eu já tinha. A Ivonete era coordenadora disso na época. Uma Ela chamou intuição e veio para cá, para o CIE, para a universidade. A Ivonete era a coordenadora nacional da educação de São Paulo. Surgiu isso lá no ADE e eu levantei a mão e disse que eu não. E fui. E cheguei lá. Estou tentando lembrar se aquela época, acho que Era chamou eu e a Margarida de consultora aqui. É isso. Exatamente. Foi isso. Vocês já estavam aqui tentando mobilizar dentro do currículo. Isso mesmo, é isso aí. A universidade recebeu essa intimação, a intimação veio de uma conhecida nossa, e aí aqui, daí começaram, sei lá, chegaram em mim na Margarida. Professor não tinha. Tinha a própria colheita de graduação que coordenou isso. Tá, aí fui e cheguei lá na Única do Sul. Mas os quilombolas todos do país estavam lá. E ali que a Nilma, então, estava na mesa, eu conhecia, almocei com ela e pude entender. E a partir daí comecei a estudar as diretrizes. Aí eu estudei as diretrizes na volta. As diretrizes são sensacionais. Sensacionais. Elas têm todas as respostas ali dentro. Tudo, tanto as relações eram encaixadas. Então, como eu sou do ADE,
aprendendo, mas também não temos muito tempo para ficar só esperando. A gente tem que fazer, né? Tem que Eu parto fazer. muito dessa questão. Mesmo que eu seja um professor teórico, no caso, eu também sou muito prático. Ao mesmo tempo que eu exijo que a gente tem que se aprofundar no campo teórico, tem que fazer também. Isso, A gente tem que chegar na ponta que é a sala de aula. E a gente quer fazer para que outros professores assumam aqui também, entendeu? Porque eles também vão trazer essa filosofia. Essa filosofia, que aí eu acho que a lei 10.069, na sequência, poderia incluir também o conteúdo de filosofia, não só história e Eu cultura. acho que estamos Porque a gente demorando muito para entrar nisso. caminhamos para esse. A gente já tem muito sobre cultura, pouco sobre história, que ainda agora está se trabalhando. Não chegamos na história Os da professores África. também já me chamou para debate. Não Eles também chegamos não na pensam. história da África ainda. Estamos só aqui na Índia. Temos que trabalhar a história da África e incluir filosofia africana. Minha forma. Ok? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma aula para todos nós. Eu que agradeço. Só reiterando o que o professor José Ian sinalizou no início, na sequência, na próxima semana, nós continuamos as discussões, no dia 29, às 17 horas, com a professora Maria Rita, Educação das Relações Étnico-Raciais, às 9 marços. E no dia 30, às 19 horas, nós temos uma roda de conversa sobre educação antirracista, em que nós teremos egressos e também estudantes da pós-graduação discutir suas pesquisas relacionadas a essa temática. Então, priorize participar, divulguem, encarte da roda de conversa que está saindo hoje. E a Maria Rita já está Gente, na aula. muito obrigado, João. Tenho certeza que nada que eu possa